Bom dia, gente. Vamos lá para mais uma aula. Conceito demográfico tá na página 29. Então, assim, o Brasil, ele é o quinto país maior de população do mundo, certo? Então, tem uma diferença entre população e povoado. De população ele é o quinto maior, de povoado ele já não é tão grande assim. Então olhem para vocês ver se vocês conseguem. Conseguem? Não, fica de ponta cabeça aí para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área total do Brasil, o número de população do Brasil e vou dividir. Então eu vou dividir a área pela população, certo? Aí, quando eu divido, vai dar a densidade demográfica. Quantas pessoas tem no Brasil por quilômetro quadrado? O Brasil tem 24 habitantes, 24,54 pessoas por quilômetro quadrado. Então, lembrem, vocês vão sempre dividir. Agora, nesse momento, vocês vão usar a calculadora. Então, vai dividir a população pela área, certo? E aí, vai dar a população relativa. A população absoluta é quantas pessoas tem no Brasil, ponto. Só isso. E a população relativa é quantas pessoas tem no Brasil por quilômetro quadrado, ok? E aí o Brasil já não é mais o quinto mais populoso ou povoado, tá? Povoado então, populoso é a população, ponto. Povoado, quantas pessoas por quilômetro quadrado. Tem lugares que é super povoado. Por exemplo, a China, a Índia são lugares super povoados, onde vai ter, além da população absoluta ser muito grande, o povoado também é muito grande. Então, vai ter muitas pessoas por quilômetro quadrado. Depois, nós temos o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? Quantas pessoas nascem por ano? O crescimento vegetativo está positivo ou está negativo? Por exemplo, eu tenho que ver quantas crianças nascem por ano, quantas crianças morrem por ano. Então, se nasce mais criança do que morre, o crescimento vegetativo é positivo. Se morre mais criança do que o número de nascimento, é porque o crescimento vegetativo é negativo, certo? Então, eu vou fazer os cálculos de quantas crianças nascem por ano. Como que eu vou fazer isso? Vocês vão lá na página... Deixa eu ver aqui de vocês qual página que é. Lá na página 31. E vamos ver como que calcula a taxa de natalidade. A taxa de natalidade, eu vou pegar... quantos nascimentos teve, vezes 1000, porque é a cada 1000 pessoas, por isso que é vezes 1000, dividido pelo número de habitantes. Quando vocês forem fazer as atividades, vocês vão ver que nos problemas estão todas as informações. Então, coloquem as informações do ladinho, que aí vocês vão conseguindo fazer. Coloquem todos os zeros. Se a calculadora de vocês for aquela que tem uma quantidade menor de números, se eu não me engano 9 números só, ela não vai dar a quantidade exata, ela tem que ter mais de 11 números para pôr ali no quadradinho. Aí vocês vão fazer assim, vão colocar taxa de natalidade igual número de nascimentos vezes 1000, que é a cada 1000 mulheres, dividido pelo número de habitantes da cidade. Vamos supor que nasceu 1.500 crianças, vezes 1000, dividido por 300 mil, quer dizer que a cidade tem 300 mil habitantes. E aí vai dar um resultado. A taxa de natalidade vai ser
5%. É porcento, tá? É porcentagem. E a taxa de mortalidade vai ser a mesma coisa. A única diferença é que eu vou colocar o número de mortos vezes 1.000 dividido pelo número da população. Todos vai ser vezes 1.000, tá? Eu quero saber o saldo migratório. Como que vai estar o saldo migratório? O que é o saldo migratório? É eu saber se as pessoas estão saindo mais do Brasil do que entrando. Então, nós vamos ter o saldo migratório positivo e o saldo migratório negativo. Para saber o saldo migratório é muito simples. Eu pego o número de imigrantes menos o número de emigrantes. O número de pessoas que entraram no Brasil menos o número de pessoas que saíram do Brasil. E vai dar uma quantidade. Por exemplo, entrou no Brasil 1.000 pessoas, são os imigrantes. Saiu do Brasil 500 pessoas, são os emigrantes. 1.000 menos 500 dá 500. Então, o saldo migratório vai estar equilibrado. Mas vamos supor que o saldo migratório vai dar 1.000 pessoas que entrou no Brasil e 600 pessoas que saíram. O resultado vai ser 100, negativo. Por quê? Porque saiu mais pessoas do que entrou. Então, isso eu tenho que saber, tá? Se o saldo migratório está positivo ou negativo. Agora, se saiu 1.000 e entrou 1.200, então o saldo migratório está positivo, porque está entrando mais gente no Brasil do que saindo. Quando entra mais gente no país do que sai, significa que a economia do país está boa. Quando sai mais gente do país do que entra, é porque a economia do país não está boa. Nós temos as fases de transição demográfica. Temos a fase 1, 2, 3 e 4. O que seriam essas fases de transição? A fase 1, por exemplo, que é a pré-transição, significa que as taxas de natalidade e mortalidade da população estão altas. Então, assim, nasce muita gente e morre muita gente. Então, os dois estão altos, isso não é bom, tá? A segunda é a queda da mortalidade. Então, nasce bastante gente e morre um pouco menos do que na primeira fase, ok? Então, é uma época de crescimento. A terceira fase, ela é denominada como desaceleração demográfica. Eu nunca consigo falar essa palavra. Desaceleração demográfica. Que é quando nasce e morre numa quantidade menor. Tanto nasce menos criança, quanto morre menos pessoas. Então, é uma desaceleração demográfica. Já não está mais igual antes. Por exemplo, as mulheres tinham 12, 13 filhos. Agora a mulher tem 2, 3, certo? Então já teve uma desaceleração demográfica. A quarta é a estabilização. Significa que a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, elas são extremamente baixas. Isso pode gerar um problema. Por quê? Em alguns países, quase não está nascendo criança. Um exemplo disso é a Itália. A população da Itália, ela é mais velha. Isso é a população do Japão, ela é mais velha. No Japão se gasta mais com fralda geriátrica do que com fralda de recém-nascido. Ah, prof, mas isso não é bom? Significa que a população está diminuindo. Não é bom. Por quê? Porque não vai ter pessoas para trabalhar. Porque as pessoas estão ficando velhas, estão se aposentando e não tem jovens para trabalhar, certo? Então, assim, essa taxa, em alguns lugares que tem uma superpopulação, por exemplo, ela é até boa durante um período. Depois ela já começa a gerar
problema, certo? Isso é normal gerar esse problema. E aí eles começam, tem alguns países que eles começam a incentivar as mulheres a engravidar, para poder aumentar a população, para futuramente ter pessoas para trabalhar, tá? Depois eu vou montar um vídeo agora para vocês explicando uma atividade, e aí eu vou mostrar a atividade, tá? Para vocês conseguirem fazer em casa. Agora é só cálculo. Vocês têm que ler, entender o conteúdo também, leiam, tá? Não fiquem só no vídeo, leiam o conteúdo. E aí eu vou fazer uma atividade de cálculo junto com vocês, tá? Beijo, até daqui a pouco.